De saída do futebol espanhol, Javier Pastore pode parar no São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. Bora falar sobre Roger Guedes, atacante do Corinthians, que quase foi parar no Flamengo. Tem informação importante sobre um jogador ligado ao Palmeiras que está passando pelo maior drama da vida dele. Tem ainda informações sobre Dylan Borreiro, quanto o Galo vai faturar com a venda do atacante colombiano para o futebol dos Estados Unidos. Para completar a crise no Vasco da Gama, Zé Ricardo bastante pressionado. Tudo sobre os direitos de transmissão da Libertadores. Vou falar também sobre Gabriel Jesus e as últimas do mercado. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000. Já passei pelo Diário de São Paulo, pela ESPN, Rádio Bandeirantes, Rádio Bradesco Esportes FM e aqui no YouTube tenho a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time e também do futebol para não perder nada. Só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar as notificações. Se curtiu o vídeo, deixa like também, beleza? Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E esse sábado prepara jogos bem legais e com cotações espetaculares no Brasileiro. Tem, por exemplo, o Red Bull Bragantino e São Paulo em Bragança. O empate paga R$ 3,32 para cada real apostado. Tem Atlético Paranaense e Flamengo, jogo em Curitiba. Vitória do Flamengo paga R$ 2,03. Fluminense e Inter no Maracanã. Se o Flu vencer, R$ 2,04 para cada real apostado. E às 7 horas da noite tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. Vitória do Palmeiras pagando R$ 1,96, empate pagando R$ 3,60 e a vitória do Corinthians paga R$ 4,34 para não ficar fora dessa, bem simples. Só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Não esquece de usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Corinthians que decidiu causar ou criar uma campanha contra a violência e contra as fake news. A violência reclamada pelos dirigentes do Corinthians diz respeito às ameaças todas sofridas pelos atletas. E até segunda-feira o Corinthians não vai se comunicar via redes sociais, proibiu todos os atletas de usarem suas redes também e nem os jornalistas têm tido acesso e contato com a assessoria de imprensa. A ideia do Corinthians é não responder a nada como uma forma de mostrar que a internet não é terra sem lei. Tomara que sirva para alguma coisa. Acho um pouquinho exagerada a decisão, mas qualquer movimento nesse sentido para mim é super válido. Bora falar a respeito do Brasileirão, que começou voando no que diz respeito ao público. Maior média de público das últimas 10 temporadas de Brasileirão. Média pouco superior a 19 mil pagantes por partida nas duas primeiras rodadas. E o grande sucesso apareceu no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, foram 69.997 torcedores, jogo válido pela quarta rodada, mas que aconteceu no meio da semana, foi uma antecipação. Essa partida entrou para a história como o maior público do Campeonato Brasileiro nessa era dos novos estádios. Esses 69.997 torcedores superaram por pouco os 69.846 de Flamengo e CSA em 2019. É importante destacar que o jogo da última quarta-feira teve apenas torcida do Flamengo, os palmeirenses foram impedidos de aparecer. Para fechar o giro de notícias, queria trazer mais duas informações. Primeira delas de que o Fortaleza só empatou em 0-0 com o Caucaia na primeira partida final do Campeonato Cearense. Fortaleza busca o tetra e vai precisar vencer o jogo de domingo. Quem vencer no domingo se sagra campeão cearense, se houver um novo empate, decisão por pênaltis. E a última informação, o The Athletic, jornal da Inglaterra, repercutiu a nossa informação exclusiva da manhã dessa sexta-feira de que Gabriel Jesus interessa ao Arsenal. Pena que não deu crédito, um monte de site no Brasil reproduziu a informação dos ingleses também sem dar crédito, mas você que acompanha o canal do Nicola soube primeiro que Gabriel Jesus interessa ao Arsenal e já existem conversas avançadas. Falta agora o principal, um acordo entre o Arsenal e o Manchester City. O contrato do Jesus com o Manchester City termina na metade do ano que vem. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que emplacou o 11º jogo consecutivo na Série B sem vitória. São 3 jogos dessa temporada e mais 8 jogos da temporada passada. A última vez que o Vasco venceu na condição ou na Série B foi na 30ª rodada do ano de 2021, 30ª rodada do Brasileiro da 2ª Divisão, vitória por 2-1 contra o Coritiba, que era o líder do campeonato na oportunidade.
Jogo em 16 de outubro, o Vasco ainda era dirigido pelo Fernando Diniz e teve os gols com Cano e Nenê. Nessa sexta-feira o Vasco foi a Chapecó e empatou em 0-0 com a Chapecoense. O Vasco não fez um bom jogo, mais uma vez decepcionou o torcedor e o Zé Ricardo foi bastante xingado pelos vascaínos que estiveram na Arena Condá. Terceiro jogo do Vasco na atual Série B, terceiro empate. Já havia empatado também com o CRB na condição de visitante e com o Vila Nova, são 3 pontos conquistados em 9. O Vasco vai perdendo distância ou vai vendo os líderes do campeonato abrirem vantagem. Sobre a situação do Zé Ricardo, que já foi bastante criticado e ameaçado por torcedores organizados do Cruz Maltinho. Próximo jogo do Vasco, quarta-feira, contra a Ponte. Se o Vasco perder ou empatar com a Ponte, é bem grande a chance de o Zé Ricardo ser demitido. Quero falar agora sobre a disputa de emissoras e canais de streaming pelos direitos de transmissão da Libertadores da América. O atual contrato em vigência termina em 2022. Você deve saber que o SBT e a ESPN/Fox têm transmitido os jogos da Libertadores da América. Entre 2023 e 2026 está tudo aberto e houve uma licitação promovida pela Conmebol. O Gabriel Wacker, que é jornalista especializado em assuntos ligados à TV, contou que 10 participantes entraram nesse leilão. São 2 em TV aberta, SBT e Globo. A concorrência pesada entre Silvio Santos do SBT e o pessoal da Globo. Em TV fechada, Disney, Warner Media e operadoras Claro e Sky. Tem também uma novidade entre esses postulantes, entre esses 10 interessados, o pessoal da Paramount, que é dono da MTV, da Nickelodeon e do Comedy Center, ou Comedy Central. Esse pessoal da Paramount já transmite jogos em outros países, no Brasil até agora nada. Se eles forem os vencedores, vão transmitir mais um pay-per-view. Você vai precisar pagar para assistir, tem sido complicada a vida do torcedor de televisão. Os outros postulantes, os outros que participaram dessa licitação ainda não foram descobertos, não tiveram sua identidade revelada. O resultado vai sair até 6 de maio. Pode ser que aconteça antes, mas o deadline, o prazo final é 6 de maio. Contrato entre 2023 e 2026. Você tem preferência entre Globo e SBT, entre Sport TV, ESPN ou Warner? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito dessa competição e dessa rivalidade, beleza? Bora falar agora a respeito do Palmeiras, mais especificamente da situação de Luan Silva. Talvez você nem se lembre, jogador que hoje tem 23 anos de idade, havia sido contratado do Vitória como uma grande promessa, é um atacante, fazedor de gols, velocidade. O Palmeiras o contrata para recuperá-lo de uma cirurgia no joelho. Isso aconteceu no ano de 2019. E antes mesmo de estrear, o Luan passa por uma segunda cirurgia agora no Palmeiras. Na oportunidade, o problema era na cartilagem, pois o drama desse menino não para. Em 2020 ele estreia no jogo contra a Ferroviária em março e sai contundido uma lesão muscular, alguns meses depois da terceira cirurgia. O Palmeiras durante esse período até comprou 15% dos direitos econômicos do Luan que pertenciam ao Vitória, investimento de 3 milhões de reais. O Palmeiras tinha certeza de que o Luan em forma bem seria um ótimo jogador. Pois bem, o contrato de empréstimo terminou em 31 de dezembro do ano passado. Como o menino ainda estava machucado, o Palmeiras se viu obrigado a estender esse contrato até o primeiro dia de março e decidiu devolvê-lo ao Vitória. O Vitória alega, por meio do seu presidente, que o Palmeiras não deveria ter devolvido o atleta. Eu vou até ler uma frase do presidente do Vitória tratando a esse respeito. Abre aspas. Os laudos mostram que nesse exato momento Luan não está apto a jogar. Nós notificamos o Palmeiras dizendo que o Palmeiras tem obrigação de renovar o empréstimo. Essa declaração é do Fábio Mota, o presidente atual do Vitória. O Palmeiras ignorou solenemente esse pedido e o pior vem agora. Desde que foi devolvido pelo Palmeiras, o Luan Silva precisou passar por uma 4ª cirurgia no joelho em 3 anos. E ele usou suas redes sociais para falar sobre todo o drama. Separei um trecho dessa postagem extremamente triste. Abre aspas. Só eu, Deus e as pessoas sabem o sofrimento que estamos passando diante de alguns fatos que sinceramente não dá para explicar. Sucessivas lesões, agressões verbais de diversos tipos, comentários maldosos, brincadeira e deboche. E eu não faço o que mais amo na vida tem mais de 2 anos, e isso não é brincadeira. O texto é bem grande e, putz, é de arrebentar. Se você em algum momento tirou sarro do Luan Silva, recomendo que você repense
Porque, cara, o cara gostaria muito de jogar e não consegue entrar em campo. São 4 cirurgias em 3 anos. Só um detalhezinho importante. O Luan conta nessa postagem que precisou pagar com o próprio bolso os custos dessa última cirurgia realizada agora, no dia 22 de... no finalzinho do mês de março, tá? 28 de março. Foi uma lesão na cartilagem e ele foi responsável pelo pagamento de tudo. O Vitória se negou a pagar, o Palmeiras já havia devolvido o atleta. Situação muito delicada, espero que Palmeiras e Vitória se entendam e possam dar respaldo ao Luan Silva. O Palmeiras tem dinheiro sobrando, Leila Pereira, uma ótima profissional do mercado, tem que tomar cuidado com esse menino que tinha ou tem bastante futuro. Luan, estou torcendo bastante por você, tá? Bom, quero trazer detalhes e números da negociação agora oficial do Dylan Borreiro com o New England Revolution, time da Major League Soccer. O próprio Atlético anunciou de forma oficial nessa sexta-feira a venda do atacante colombiano. O Atlético precisava se desfazer de jogadores estrangeiros, até porque já tinha 7 e o Pavão chega na metade do ano para ser o 8º. Você só pode atuar com 5. Pois bem, voltando à negociação. O Dylan Borreiro vai jogar no New England por 4 milhões de dólares, que equivalem a 19 milhões e 200 mil reais. Esse é o valor final da operação. Por 80% dos direitos econômicos, o Galo manteve 20% do valor de uma venda futura. O Atlético também tem direito a um bônus de mais 500 mil dólares, que equivalem hoje a 2 milhões e 400 mil reais. Esse bônus vai ser pago se o Dylan Borreiro conseguir bater algumas das metas estabelecidas no contrato em território americano. Como é que vai se dar o pagamento dos 4 milhões de dólares já acertados? 2 milhões e meio de dólares à vista, isso equivale a 12 milhões de reais que vão cair nos cofres do Galo nos próximos dias, é o suficiente para pagar quase uma folha inteira do mês do Galo. Aí tem mais 2 parcelas de 3 milhões e 600 mil reais cada. Essas 2 parcelas serão pagas posteriormente. De qualquer forma, é o Galo se ajustando para conseguir manter suas contas em dia e não precisar recorrer a novos empréstimos com a família Menin. O Atlético já conseguiu ultrapassar a marca de 115 milhões de reais com receitas de vendas de atletas transferidos para o exterior ou por empréstimo. A meta era de 140 milhões, o Galo está bem perto. Talvez mais uma negociação e já seja suficiente para bater essa meta. E você está curtindo os movimentos do Galo, não tá? Use o espaço para comentários para palpitar, beleza? Quero falar agora a respeito de Roger Guedes. Que história é essa de que o Guedes quase foi parar no Flamengo? Roger Guedes tem um amigo em comum comigo. Estava conversando com ele nessa sexta-feira e essa pessoa me contou que o Roger Guedes tinha uma proposta muito boa do Flamengo. Era maior, inclusive, do que a oferta do Corinthians na metade do ano passado, quando ele rescindiu o contrato com o Shandong Luneng e decidiu voltar ao Brasil. Roger Guedes pensou em 2 alternativas: ou eu vou para o Corinthians ou eu vou para o Flamengo. Essas são as possibilidades reais. Todas as outras foram descartadas de bate-pronto. Por que então que o Roger Guedes preferiu o Corinthians em vez do Flamengo, se tinha a possibilidade de receber um salário maior no Rio de Janeiro? Foram pelo menos 4 motivos. Vou tentar enumerar cada um deles. Primeiro, a relação que ele tem muito boa com alguns atletas do Corinthians. O Gil, com quem ele já havia jogado, o Fábio Santos, entre outros. Segundo, o fato de morar em São Paulo, onde ele já havia ficado com a família nos tempos de Palmeiras. O terceiro, e talvez até mais importante, a certeza de que seria titular no Timão, enquanto no Flamengo ninguém era capaz de garantir que ele jogaria com enorme frequência. Só para lembrar o caso do Pedro, jogador espetacular, seria titular em todos os clubes no Brasil, mas não consegue jogar de forma frequente no rubro-negro. O último ponto, também importante, diz respeito à possibilidade financeira futura. O Corinthians desembolsa mais ou menos R$1 milhão por mês com o Roger Guedes. O Flamengo topava chegar até 1.300.000, talvez 1.400.000 por mês. Só que o Roger Guedes conseguiu do Corinthians ficar com 60% dos direitos de uma venda futura. Se o Roger arrebenta com a camisa do Timão e aparece uma proposta, por exemplo, de 20 milhões de euros, ele fica com a maior parte, com 60% dessa bolada. O Corinthians fica com apenas 40%. Foi por conta de todo esse pacote que o Roger preferiu acertar com o Corinthians em vez de fechar com o Flamengo. E você, acha que ele escolheu certo? Faria barulho no Flamengo? Tem potencial para ser titular ou seria reserva? Tô curioso para saber sua opinião. Prometo ler todas as postagens, beleza? Quero fechar o vídeo para falar a respeito de Javier Pastore, meio atacante argentino, hoje com 32 anos de idade, está de saída do Elche, da Espanha. Só para lembrar, o Pastore chegou a ser comprado pelo PSG em 2011
por 42 milhões de euros. Era tratado como uma das maiores joias do futebol mundial. Até teve uma passagem boa no PSG, acabou se mudando para Roma quando começou a conviver com muitas lesões. Na Roma teve seu contrato rescindido na metade do ano passado e fechou com o Elche, apesar de ter recebido uma proposta oficial para jogar no São Paulo. O tricolor tentou contratá-lo de julho para agosto do ano passado. Pastore preferiu continuar no futebol europeu, entendia que teria mais reconhecimento, seria mais valorizado jogando na Espanha do que no Brasil, mesmo levando em consideração que o Elche é um time pequenininho que na teoria briga só contra o rebaixamento. Pois bem, passagem do Pastore pelo Elche também não foi boa. Lesões musculares e banco de reservas. Ele só entrou em campo 12 vezes até aqui. Última partida do Pastore com a camisa do Elche em 11 de fevereiro. Desde então, ele foi para o banco de reservas em 4 oportunidades, não entrou em nenhuma delas e ainda conseguiu ser expulso no jogo contra o Barcelona do banco de reservas. A renovação de contrato está completamente descartada por todos os lados. Pastore não quer continuar no Elche e o Elche avalia como muito cara a permanência de um jogador que não consegue se firmar. Ele ganha na casa dos 600 mil reais por mês, livres de impostos no futebol espanhol. Para chegar a esse valor no São Paulo, o tricolor precisaria arcar com algo na casa dos 900 mil reais, talvez próximo de 1 milhão de reais com toda a carga tributária. Jogador extremamente interessante, o grande problema é essa questão física, a incapacidade dele de se colocar em forma para uma sequência grande de jogos. Procurei um dirigente do São Paulo antes de gravar esse vídeo para saber se o Pastore está na mira, até porque o São Paulo ainda busca um camisa 10. A resposta que eu ouvi é de que o André Anderson é uma esperança para essa posição e o Pastore só chegaria se topasse aceitar um salário bem inferior ao que ele tem atualmente. A busca do São Paulo hoje é por um atacante de velocidade pelo lado do campo e por sanear todas as dívidas que tem com o próprio elenco, dívidas constituídas pelo antigo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Bom, por hoje é isso, ou melhor, por agora é isso, né? Porque a gente volta à tarde com mais informações. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Tem canal de cortes também, não sei se você sabe, a gente criou um canal de cortes, vou deixar o link na descrição. Se você se inscrever lá, vai participar de um sorteio que vai acontecer daqui a pouquinho, assim que a gente bater 80 mil inscritos no canal de cortes. Fechou? Abraço, tchau!